Hesed, ele procede etimologicamente de uma palavra chamada que significa útero. Em outras palavras, o amor que Deus está exigindo ali é o amor de mãe. É você lidar com o seu próximo como se ele tivesse saído das suas entranhas. É um amor incondicional. É um amor que olha não para os defeitos, mas é um amor que se doa. É este amor que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros, pelos semelhantes. Ter este tipo de amor é ter o amor de Deus. O Hesed, ele foi utilizado no Antigo Testamento para falar de um vínculo inquebrantável. É o liame que une duas pessoas num compromisso. Hesed não é sentimento, Hesed é comprometimento, é compromisso para ajudar o próximo, é atitude para ver o melhor do próximo. É quando você sai de si mesmo e vai em direção daquele que precisa. Isso é o Hesed. Hesed. Isso é o Hesed. É isso que Deus está exigindo ali. É esse Hesed que eu quero. Porque é Hesed que eu quero e não sacrifício. Dá-te, Elohim, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Perceba que isso não é uma novidade neotestamentária, não é uma novidade do Novo Testamento. Deus já exigia isso desde o Antigo Testamento. Fazer a experiência de Deus em qualquer momento da história é experimentar o seu amor. E é gratuitamente levar este mesmo amor experimentado para aquele que precisa de Deus. Entenderam? Bora lá. A gente promete. Posso trabalhar? Entenderam o significado de Hesed? Interessante porque tem cristãos que estão há mais de 30 anos na igreja e nunca ouviram falar de que é Hesed. Não é uma vergonha? Sabe por quê? Porque a igreja se alienou dos originais. A igreja precisa refazer o seu caminho para as fontes bíblicas. Identidade. Precisa refazer os caminhos para as fontes bíblicas. Quando tem aula de grego, quando tem aula de hebraico, quando a gente torce o nariz, você quer fazer passar batido, e aí você fica raso para continuar raso. Você tem que entender o texto bíblico lá no original, para você ter riqueza, fundamentação, para você ter substrato para alimentar a igreja. Não seja um relapso na preparação de vocês, não sejam relapsos. O ministério de vocês vai ser o reflexo do preparo de vocês. E o preparo de vocês vai ser reflexo do que vai ser o ministério de vocês. Se vocês são relaxados aqui, vocês vão ser relaxados também na obra de Deus lá. E maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Façam com zelo. Façam sempre a mais do que vocês podem. Nunca fiquem apenas presos na fulano pediu uma coisa, só quem pediu, façam a lei. Se preparem bem. Porque o que vocês fazem aqui, já estão ganhando pontos lá na frente, o que vocês vão exercer. Certo, gente? É o resto do que eu quero. E não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Miqueias 6,6. O livro de Miqueias é tido como o modo dos profetas. Aqui tem o modo que une os 12 profetas, o chamado livro do Dodecaprófeton. O livro dos 12 profetas, ele forma realmente um documento. Os 12 profetas estão unidos. E o modo que une os 12 profetas está nesse texto aqui de Miqueias, capítulo 6, do verso 6 ao 8. Com que me apresentarei a Adonai, e me inclinarei diante do Deus do céu? Porventura, me apresentarei com holocaustos ou com novilhos de um ano? Terá Adonai prazer nos milhares de carneiros, nas libações de torrentes de óleo? Darei eu meu primogênito pelo meu crime, o fruto de minhas entranhas pelo meu pecado? Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom, e o que Adonai exige de ti, nada mais do que praticar a justiça, amar a bondade e te sujeitares a caminhares com teu Deus. É isso que Deus exige de nós. Mais do que sacrifício, que o holocausto, Deus quer que nós pratiquemos a justiça. Se alguma coisa está acontecendo e você vira as costas indiferente daquela situação e você não vai lá lutar por quem precisa, por quem não tem voz, por quem não tem vez, por quem não tem recurso, você está sendo negligente. Porque obra de Deus é gente cuidando de gente. É gente cultivando gente. É gente edificando gente.
Você foi chamado para isso, para construir Jesus naquela personalidade. E não tem outra maneira de construir Jesus se não for através do caminho do amor. Não tem outro meio. Certo? Então, praticar a justiça, não ficar indiferente para aquela situação. Amar a bondade ao resto, já aparece aqui novamente. Amar ao resto. E te sujeitares a caminhares como teu Deus. Olha que beleza. Sujeitares a ideia de submissão, a ideia de obediência, a ideia de reverência, a ideia de se entregar a Deus, se sujeitar a Deus. E é caminhar. Perceba que sujeitar, caminhar significa o quê, gente? É um passo de cada vez, mas é o caminho do seguimento. Cadê as pegadas do mestre? Estou procurando. E também levando para a cruz. Vai, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-o. Vai. É caminhar na revelação, é caminhar na palavra, é caminhar dentro da vontade de Deus. Ah, mas eu estou buscando, eu estou fazendo jejum e oração, subi monte, fui naquela irmã que é profeta, que vai ter vaso e tal, para poder revelar para a minha vida o que Deus quer de mim. O que Deus quer de você? Não está na palavra de Deus, toma vergonha nessa cara, se reveste dentro da nossa vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada no irmão. Para de olhar para o seu umbigo, olha para o seu próximo, que a vontade de Deus está lá. Certo? E continuando, Oséias 14:3. Tomai convosco palavras e voltai a Adonai. Dizei, perdoa toda a culpa, aceita o que é bom. Em lugar de tolos, nós queremos oferecer os nossos lábios. Os lábios que confessam, os lábios que reconhecem, estou mal, não estou bem, não estou numa situação favorável, estou deixando muito a desejar. A primeira coisa é reconhecer, confesse. Depois da confissão, siga em frente, se entrega a Deus e faça dos seus lábios instrumentos de louvor a Deus. Continuando, aqui Amós então, eu odeio, eu desprezo as vossas festas e não gosto das vossas reuniões. É tanta cantarolice, é tanto culto, é tanta festividade, e é o uniforme daqui, é o uniforme dali, e é a igreja de lá, e é tanta coisa aqui. E Deus está dizendo assim, chega, estou cansado de tudo isso, essa coisa é para vocês, não é para mim. Porque se me oferecer holocaustos, não me agradam as vossas oferendas, e não olho para os sacrifícios dos vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído dos teus cantos, eu não posso ouvir o som das tuas harpas. E aí ele vai dizer aqui, que o direito corra como a água, a justiça como um rio caudaloso. É isso que Deus quer. Festividade. Deus quer que você pratique a justiça, faça valer o direito daquele que quer necessidade, daquele que não tem vez. Para isso Deus nos chamou, amados, para nós revitalizarmos essa sociedade. Não é para a gente ficar enclausurado dentro de quatro paredes, ali dentro, cultuando, e não transformando a sociedade que precisa de Deus. Ele nos chamou para isso. Que o direito corra como água, e a justiça como um rio caudaloso. Isaías 1:3. Basta de trazer ovelhas vazias, elas são para mim um incenso abominável. Lua nova, sábado da Assembleia, não posso suportar falsidade e solenidade. Aprendei por fazer o bem, buscai o direito, corrigir o opressor, fazer justiça ao órfão, defender a causa da viúva. Meus amados, aí nós temos todos esses textos aí que nos mostram qual é a vontade de Deus. No Reino do Norte, lá nos círculos culturais em Siquém, quando o povo de Israel, eles vieram como árabe e se instalaram na terra, e ocuparam na terra, os primeiros lugares onde eles instalaram o culto, e ali começou a surgir os símbolos proféticos, foi em Siquém, tá certo? Ali, interessante que Josué fez até uma aliança com o povo, escreveu essa aliança e colocou no livro da lei do Senhor, está escrito lá em Josué 24, tá certo? Lá em Siquém, isso aconteceu lá. E aí o que acontece? Lá é que se origina essa corrente profética deuteronomista. Essa corrente profética, ela tem uma visão mais reclinada da história. E essa corrente vai começar, a partir de lá, se ver o fio, que eu vou mostrar para vocês, os textos que vão aparecer aqui, vai mostrar para vocês, no fio da tradição bíblica, como essas
Como essa corrente, ela vai criticar os rituais e os sacrifícios. Jeremias fez parte dessa corrente deuteronomista, porque essa corrente depois ela foi para o sul. Vocês lembram? Israel do norte e Judá ao sul. Eram dois reinos que a princípio eram um reino só, mas depois se dividiram depois com Roboão. Salomão morreu, quem ocupou o trono? Roboão. Roboão, por falta de destreza política, o que aconteceu com o reino? Foi dividido, as 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 tribos ao sul ficou com Roboão. Tá certo? O que aconteceu? Essa corrente profética existia lá em cima, ela atuou fervorosamente criticando a idolatria que se originou no Reino do Norte, mas com a ameaça síria de vir invadir, destruir Samaria, destruir lá o Reino do Norte, muitas pessoas do círculo profético, do círculo sacerdotais, dos santuários do Reino do Norte, eles desceram, isso é chamado de influxo dos refugiados. Eles desceram para Jerusalém na época do rei Ezequias. Em 701, a arqueologia documenta que em 710 a 701 a.C., a cidade de Jerusalém ela cresceu em grandes proporções. Ela ocupava 6 hectares antes disso, e com esse refluxo de refugiados, ela passou a ocupar 60 hectares, ou seja, 10 vezes mais. O tamanho dela foi... Não sei se vocês já viram, vocês já viram o mapa de Jerusalém? Olha, deixa eu desenhar aqui para vocês mais ou menos o mapa de Jerusalém. Tá? Aqui é o Monte Templo, aqui é o outeiro de Ofel, aqui é a cidade baixa, aqui é a cidade alta e aqui é a parte comercial, certo? Na época do rei Davi, só existia essa parte aqui que era a cidade do rei Davi. Aqui que é chamado Monte Sião. E aqui ficava a esplanada do templo. Quando Salomão ele construiu o templo, ele construiu o templo neste local aqui. E o palácio do rei ficava aqui, tá certo? Quando na época do rei Ezequias, a cidade de Jerusalém desse tamanho aqui, ela cresceu em proporção desse tamanho aqui todinho. Isso aqui não era tudo ocupado não, tá? Tinha muitos campos, faixas descampadas. Então veja, meus amados, como é que a cidade cresceu, através desse influxo refugiado. E toda a tradição deuteronomista desceu do norte e se fundiu junto com as tradições do sul. E aí reuniu as tradições bíblicas que nós temos hoje nas Sagradas Escrituras. Essa corrente profética que surge do norte, ela vai fazer uma forte crítica ao modelo sacerdotal. O que é o modelo sacerdotal? É sempre a ideia de que os homens não podem chegar até Deus. Precisa do sacerdote como intermediário para chegar até Deus. Certo? O profeta vai criticar isso. O profeta quer que o povo tenha a mentalidade que os homens, que as pessoas tenham a mentalidade que elas precisam ter acesso diretamente a Deus e que Deus quer consagrar elas mesmas serem sacerdotes espirituais. Elas não podem ficar apenas no ritual. Eu vou lá, pego e alguém vai lá e oferece sacrifício por mim. Eu vou lá, pego e alguém fala, você tem que acabar com isso. Você tem que oferecer a sua vida, o seu coração diante de Deus como sacrifício definitivo. Era assim que a corrente profética apontava. E a corrente profética foi muito dura no passado. Quero mostrar esse texto para vocês. Jeremias 7, 22 e 23. Para escândalo de muita gente. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Olha que escândalo! Nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Nunca foi para Deus, desde que ele tirou o povo de Israel do Egito, da terra do Egito, nunca foi prioridade para Deus cerimonial, sacrifício, nunca foi. A prioridade para Deus era sempre que o povo ouvisse sua voz e seguisse o caminho da obediência. Jeremias 7, 22 e 23. Continuando. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura Adonai tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra de Adonai? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Já está lá, já está
está lá no Antigo Testamento criticando essa ideia de sacrifício. Não, Deus quer obediência. Tá certo? Oséias 6,6, que alguém tinha citado aí antes, Oséias vai dizer assim: adorai através do profeta, vai dizer, porque é amor que eu quero, e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Ou seja, Deus não quer holocausto, mais do que holocausto, Ele quer o quê? Conhecimento de Deus, Ele quer você. Percebam o paralelismo sinonímico. Porque amor que eu quero, e não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Não sacrifício está para mais do que o holocausto, assim como o amor está para conhecimento de Deus. Em outras palavras, meus amados, conhecimento de Deus não é informação teórica. Conhecimento de Deus é exercício do amor. Isso que é o conhecimento de Deus, é o hebraico que dá Elohim, que é conhecimento de Deus, que é teologia. Teologia não é informação, não é botar catecismo na mão de vocês, não é botar um livro de teologia em cima de vocês, já sei toda a teologia, você não sabe nada. Só vai conhecer teologia mesmo quando você viver a experiência de Deus, quando você viver o amor de Deus. Aí sim a gente vai começar a caminhar no conhecimento de Deus. Começar a caminhar no conhecimento de Deus. Teologia não é informacional, teologia não é teoria.